Tá. Nós estamos agora já praticamente concluindo essa aula. É importante para você entender o que é missão integral. Quando nós estamos falando sobre missão integral, nós estamos dizendo que é o evangelho todo para o ser humano todo, a todo tempo. Então agora nós precisamos identificar qual é a nossa identidade como cristão. Como cristão, eu, você, o seu aluno, as pessoas que fazem parte da sua igreja, da sua comunidade, como nós devemos agir. Então nós vamos tentar, para concluir essa aula, nós vamos tentar construir junto com você a identidade cristã. Qual é a nossa identidade cristã? Quem nós somos? Quais são as nossas responsabilidades? Quais são as nossas tarefas como seguidores de Jesus? Então nós vamos passar para você. Primeiro, pensando na nossa identidade cristã, nós somos o povo da missão. Nós somos o povo da missão. Entendemos que a missão ela nasce no trono da graça de Deus e ela é passada para mim, ela é passada para você e nós temos essa responsabilidade de anunciar isso para as outras pessoas. A prática da missão ela não deve ser uma ação isolada da igreja. A prática da missão ela deve ser uma ação contínua, ela deve ser uma ação do dia a dia da igreja, ela deve ser uma ação essencial da igreja. Não existe igreja sem missão. E quando nós estamos falando de missão, é o que nós estamos dizendo? Nós estamos anunciando a mensagem de Deus para o outro. Quando nós estamos anunciando a mensagem de Deus para o outro, nós estamos dizendo que Jesus tem poder para salvar, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para batizar com o Espírito Santo, para mostrar para a pessoa o caminho da salvação e etc. Então nós estamos dizendo que nós somos o povo da missão. Outra questão na nossa identidade, nós somos o povo peregrino. Nós somos o povo peregrino. Nós caminhamos na direção do final dos tempos. Nós acreditamos, eu acredito, você também deve acreditar, se você acredita na Bíblia, de que os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão arrebatados e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. E aí será a conclusão, será o final dos tempos. Então nós somos o povo peregrino, o povo que caminha na direção do final dos tempos. Nós somos aquilo que os teólogos chamam, nós somos o povo entre os dois tempos. Nós vivemos nesse mundo enquanto olhamos para o futuro, enquanto olhamos para o reino que será totalmente implantado pelo rei que virá, mas de outra forma, nós já vivemos no reino de Deus. O reino de Deus acontece aqui e acontece agora. O reino de Deus acontece comigo, acontece com você. O reino de Deus acontece lá na sua igreja, lá no seu bairro, lá na sua comunidade, na sua cidade. Então nós somos o povo peregrino. Nós somos o povo aonde nós podemos dizer de que a igreja ela é simbolizada pela tenda. É uma igreja retirante. É uma igreja que se move debaixo da orientação de Deus. E também nós temos uma igreja imobilizada, que é representada pelos templos, pelas grandes catedrais, pelas grandes construções, aonde a ênfase está nas grandes construções, nas grandes catedrais e esquecem das pessoas que fazem parte da igreja. Então nós somos o povo peregrino, nós somos o povo da missão e também nós somos o povo servo. Nós somos aqueles que temos a responsabilidade de apresentar Jesus para as pessoas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o povo de Deus deve servir ao mundo, a semelhança daquele que veio como servo, a semelhança do grande servo que é Jesus Cristo. Não existe uma outra maneira de viver entre os povos que não a maneira de Cristo. Não existe uma outra maneira de refletir Jesus entre os povos a não ser seguindo o seu exemplo. Então nós somos o povo servo, nós somos aqueles que estamos prontos para servir, para atender as necessidades, para atender as carências das pessoas, para identificar quais são as necessidades. Se você prestar atenção em Jesus, Jesus ele vai na direção do pobre. Jesus ele vai na direção daquele que está precisando de alguma coisa. E ir na direção daquele que está precisando de alguma coisa não é fácil. A gente tem que se desprender, a gente tem que abrir mão. Eu me lembro de um rapaz que ele falou assim, agora eu vou ajudar as pessoas. E ele então se filiou a um grupo de voluntários que atendiam as pessoas que estavam precisando ir para o hospital. E ele disse que uma vez foi atender uma pessoa que estava sem tomar banho há muitos dias, estava praticamente morrendo, e ele com o seu carro limpinho, com o seu carro novo, com o seu carro que ele usava de uma maneira muito cuidadosa. Ele tinha que abrir o seu carro, deixar aquela pessoa suja mesmo.
e entrou ali no carro e depois para tirar o cheiro daquela pessoa demorou vários dias. Então, quando nós nos dispomos a servir, nós estamos também abrindo mão às vezes dos nossos confortos e etc. Jesus, ele abriu mão de tudo, abriu mão até mesmo da sua própria vida para servir aqueles que eram necessitados. Também, pensando na nossa identidade, nós somos o povo peregrino, nós somos o povo da missão, nós somos o povo servo, nós também somos o povo libertador. Nós somos o povo libertador em todos os níveis da sociedade. O Evangelho liberta, o Evangelho tem poder para libertar as pessoas. O Evangelho tem poder para mudar a história de um bandido. O Evangelho tem poder para mudar a história de um assassino. O Evangelho tem poder para mudar a história de um traficante. O Evangelho tem poder para mudar a história de um contrabandista. O Evangelho tem poder para mudar a história de um adúltero. Então nós somos o povo libertador. Os fardos da sociedade são também os fardos da igreja. A opressão dos povos é uma afronta contra a igreja. Então a igreja ela tem essa tarefa de apresentar uma saída para as pessoas. A igreja tem essa tarefa de apresentar uma solução. A igreja tem essa tarefa de apresentar um caminho. Siga por esse caminho que você vai encontrar a liberdade. O que Jesus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A justiça de Deus é repartida a nós no ato da salvação e isso deve ser repartido também com todos os servos de Deus. Deve ser repartido com todos aqueles que acreditam em Jesus. Nós também somos o povo responsável. Ao mesmo tempo que somos o povo libertador, nós somos o povo responsável. Cada um participa da construção do reino com seus dons e os seus talentos. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua responsabilidade. E você, professor, tem essa tarefa de passar essa responsabilidade para os seus alunos. Esse povo é amado por Deus, que não faz nenhuma acepção de pessoas. E ele valoriza cada um, dando dons e talentos para cada pessoa. E cada um é responsável para trazer diante de Deus aquilo que ele lhe tem dado e colocar à disposição do seu mestre. Então nós somos responsáveis e dizer a Deus assim: Senhor, o Senhor me deu essa habilidade, o Senhor me deu esse talento, o Senhor me deu esse recurso, o Senhor me deu essas possibilidades e eu quero te servir dessa forma. Então nós somos o povo responsável nesse sentido. Nós somos também o povo obediente ao Espírito Santo. É no ouvir do sopro do Espírito, que sopra para onde Ele quer que a igreja caminha, realizando a missão de Deus. Nós devemos seguir os ensinos das Escrituras. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós também devemos entender de que o Espírito Santo impulsiona o nosso coração na direção da missão. O Espírito Santo é o condutor da missão, o Espírito Santo é o sustentador da missão. Então nós somos o povo obediente ao Espírito Santo. Para haver ação integral, para haver ação evangelizadora, para haver ação na direção dos carentes, na direção dos oprimidos, nós precisamos seguir os impulsos do Espírito Santo. Nós também somos o povo obediente ao Espírito Santo. Nós somos também o povo da Bíblia. É o povo que tem uma única regra de fé e prática. O povo que acredita de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a única palavra de Deus, a única verdade que liberta o homem do poder do pecado. As práticas da igreja no desenvolvimento missionário são constantemente orientadas pelas Escrituras. A leitura, o estudo dos livros sagrados promovem convicção e lealdade. Você deve incentivar os seus alunos à leitura da Bíblia. Não existe ação de missão integral sem Bíblia. Não existe ação de missão integral sem seguirmos os modelos e os ensinamentos de Jesus. Então, para concluir, nós devemos construir, nós devemos fortalecer a identidade cristã. Nós somos o povo da missão, nós somos o povo peregrino, nós somos o povo servo, nós somos o povo libertador, nós somos o povo responsável e somos o povo obediente ao Espírito Santo e nós somos o povo da Bíblia. Quando nós entendemos essas verdades, aí a missão integral acontece. E eu gostaria de deixar uma palavra para você, professor, que tem se dedicado a essa matéria, tem estudado o conteúdo dentro da sua apostila. Você tem, na sua apostila, você tem uma série de bibliografia que deve ser seguido. Você pode comprar esses livros, você pode acessar e você estudar esse assunto. E eu espero, e o desejo do meu coração é de que as sementes que foram brotadas no seu coração, elas venham a produzir, venham frutificar. E você vai ver com que a sua vida vai ter uma outra dinâmica, vai ter uma outra realidade. É importante até mesmo você assistir essa mensagem. Gostaria de incentivar você a assistir essa aula várias e várias vezes.
para que essa mensagem ela encontre espaço no seu coração, onde você comece a adotar, e provavelmente você que está ensinando essa matéria, você já deve ter alguma experiência voltada para a missão integral, onde você comece, através da sua vida, a adotar esses princípios, a passar para os seus alunos, a contagiá-los com o amor pela evangelização, que essencialmente, missão integral, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, é a igreja proposta, comprometida com a evangelização do mundo.